que Ele vive, eu posso crer. Olá, feliz Páscoa para você e toda a sua família. A Páscoa começou com os hebreus. Naquela noite, na noite da Páscoa, o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos no Egito, tanto homens quanto animais. Mas Deus deu uma ordem para o seu povo, dizendo: mate cada família um cordeiro, e passe o sangue nos umbrais das portas. E o sangue será um sinal, quando o juízo divino passar, quando o anjo da morte passar, ele vai poupar as casas que tiverem matado o cordeiro e passado os umbrais das portas. Ou seja, era um cordeiro para cada primogênito em cada casa. E ali naquela noite o povo de Deus foi livre da morte, e eles saíram libertos da escravidão do Egito, da escuridão, da opressão, e partiram em direção à terra prometida e seguiram o seu destino. Agora, tudo aquilo eram sombras do que aconteceria com o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Agora, quem matou o Cordeiro de Deus? Jesus. Foram os romanos? Os hebreus? Quem matou? Em Romanos capítulo 8 diz que foi o próprio Pai que matou. A ira de Deus que estava sobre a humanidade recaiu sobre o seu próprio Filho, Jesus. E Deus o matou na sua ira, na cruz. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Ou seja, foi o próprio Pai que entregou o Filho. Em Atos capítulo 2, versículo 23, diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, foi Deus que entregou o Cordeiro, o seu próprio Filho. Em Isaías 53, versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi Deus que o afligiu e foi Deus que o oprimiu e o matou na cruz, em meu lugar e no seu lugar. Versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Em Romanos 3, 25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, quem matou o Cordeiro de Deus na Páscoa foi o próprio Pai. A ira de Deus que estava pelos pecados, que estava sobre a humanidade em função dos seus pecados. Portanto, Jesus foi morto na cruz, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. E o apóstolo Paulo diz aos Romanos também: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de Nazaré dentre os mortos habita também em vós. E nós somos hoje a habitação do Espírito de Deus, por causa da morte do Cordeiro de Deus. O que é a Páscoa? É a libertação da condenação eterna. Somos salvos, somos livres da ira divina pela morte de Jesus na cruz, pelo teu sangue. E pelo teu sangue nós entramos na presença de Deus. Que nessa Páscoa o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que todas as nossas famílias sejam poupadas. Feliz Páscoa para você, pelo sangue de Jesus. Eu posso crer.